Oi pessoal, tudo bem com vocês? Deixei vocês aí com 2 semanas de férias lendo o poema O Corvo, tá legal? Nossa, Josi, é muita leitura. Pessoal, é literatura, né? Então, literatura precisa ler. Sem a experiência da leitura, eu não consigo conversar com vocês, por exemplo, sobre as dificuldades de compreensão. Aqui eu tenho livro, mas o livro é igualzinho. Os textos do livro são iguaizinhos ao material que eu disponibilizei para vocês em PDF. Então, assim, aqui está O Corvo, tradução do Fernando Pessoa, e eu vou falar sobre esta tradução aqui. Como vocês podem perceber, ela é uma tradução linear. Então, lembrando da teoria, a leitura é sempre para a gente aplicar a teoria. Eu tenho estrofes, olha que legal. Para cada estrofe, se vocês observarem, eu tenho os versos e aí recua. Os versos, recua. Os versos, um recuo aqui. Este recuo, vocês que leram o texto, vão perceber que aparece uma expressão recorrente, que é a expressão nada mais. Em inglês é nevermore. Então, o que é essa expressão? Quando na poesia eu tenho uma expressão que se repete o texto inteiro, então eu virei a página, olhem, percebam que eu tenho regularidade nos versos e sempre, o último é menor. E todas as vezes este menor, na tradução do Fernando Pessoa, é nunca mais, nunca mais, nunca mais, ok? Então a gente chama de refrão. Então essa daqui é uma poesia que tem um refrão, ok? Então falando sobre a parte da estrutura, ela é uma poesia que tem estrofes com 6 versos. E ao todo, o Fernando Pessoa quis seguir a métrica do Edgar Allan Poe. Por isso que eu preferi a tradução dele do que a tradução do Machado de Assis. Então, a tradução do Fernando Pessoa, seguindo a métrica e a estrutura, né, da quantidade de estrofes, eu acho que fica mais fácil para falar do texto original. Muito bem, eu tenho 18 estrofes, todas com um refrão, e cada estrofe, olha que bonitinho, contando o refrão aqui, tem 6 versos. O poema O Corvo é um poema narrativo, então ele conta uma história. Quem conta essa história é o eu lírico. Já falei para vocês que em poesia a gente não pode de jeito nenhum falar narrador, hein, pessoal? Então, quem conta essa história para nós é um eu lírico e a gente vai precisar conversar um pouquinho sobre esse eu lírico. Bem, este eu lírico, ele está muito, muito triste. Por que ele está muito, muito triste? Porque ele perdeu a mulher da vida dele. Qual é o nome dela? No texto em inglês e na tradução do Machado de Assis aparece o nome dela. Mas aqui, nessa tradução do Fernando Pessoa, não. O nome dela é Lenore. Então, o Edgar Allan Poe escolhe o nome Lenore para combinar com Nevermore, tá bom? É um nome criado, é um nome inventado pelo autor. O eu lírico, que aparece aqui nessa história, já aqui na primeira estrofe, então é muito importante que vocês percebam que mais para frente eu vou pedir para vocês lerem um poema. Ai, Josi, é enorme. Pessoal, esse aqui não é grandão, né? Mas pode ser que seja no máximo desse tamanho. Não vai ser maior do que isso. E aí, lendo esse poema, vocês vão ter que escrever sobre ele. Então, o poema na primeira estrofe. Então, é muito importante fazer a referência correta sobre os elementos que compõem a poesia.
Então, o poema, na primeira estrofe, faz referência ao fato de que o eu lírico está sozinho, numa noite tempestuosa, sentindo falta da amada, que ele diz aqui, lembrando que eu estou falando da tradução do Fernando Pessoa, que tinha um nome e que esse nome foi esquecido. É um nome lembrado só nas hostes celestiais. Então, ele não vai falar o nome para mim dessa amada. Lá no poema inglês ele diz que é a Lenor. Lá na tradução do Machado de Assis ele diz que é a Lenor. Aqui ele não diz. Por que ele não diz? Ora, se está esquecido, então está esquecido, né? Não faz sentido falar o nome da amada. Muito bem. O que eu fico sabendo já nessa primeira estrofe? Que está uma noite tempestuosa. Este eu lírico está triste, sozinho, perdeu a amada e não consegue dormir. Como eu sei que ele não consegue dormir? Porque ele se propõe a passar a madrugada lendo livros sobre histórias ancestrais. Que histórias ancestrais são essas? Gente, as histórias ancestrais seriam histórias de feitiços, né, ancestrais ao cristianismo, histórias de fantasmas, histórias de espíritos. Mas por que a pessoa vai gastar o tempo lendo sobre isso, né? Eu acho, um aluno falou isso para mim, né? Eu acho que é para se distrair, né? Cada um se distrai como pode. E no meio dessa leitura mórbida, dessa leitura tenebrosa, batem na porta. Agora imagina só, uma noite tempestuosa, ele ali todo tristonho, lendo histórias de fantasmas, histórias assim de feitiços, de gente que volta, batem a porta. Ele ia ficar, né? Quem será que está batendo a minha porta? Quem vocês acham que seria? É claro, ele acha que é o espírito da amada. E qual não é a surpresa dele e a nossa quando ele abre a porta e deixa entrar um corvo negro tenebroso. E aí a gente vai falar rapidinho. Quem é o corvo? O corvo é uma ave que na mitologia, na história, ele entraria e sairia do mundo dos vivos e mortos. Então, para algumas pessoas é o gato, para algumas pessoas é coruja, mas para nossa mitologia é o corvo. Tanto é que a Malévola, tanto o filme quanto o desenho animado lá da Bela Adormecida, a Malévola tem um corvo, ok? Então o corvo ele é essa figura entre o bem e o mal, ele é essa figura ambígua, e ele tem um gralhar muito estranho, que é terrível. Aí o que acontece? O corvo aparece. E onde vai ficar esse corvo? Então, vocês imaginem só, o cara abriu a janela assim, entra um corvo, gente, tenebroso, tempestade, né? O corvo vai justamente ficar pousado sobre os umbrais, né? Quem não sabe, umbral é essa parte que não existe na maioria das casas, mas é esse sobre a porta, né? Aqui é batente, aqui é umbral. A maioria das casas não tem, a minha não tem, por exemplo. E aqui, olha, tem um busto, né, de Atena. E eu falei para vocês que os deuses gregos são importantes, aqueles 12, né? Falei para vocês. Então a gente tem Zeus, Hera, Atena, Vênus. Então Atena é a deusa da sabedoria. E o nosso eu lírico, como ele está lendo aqueles livros ancestrais, ele entende, ele interpreta que a figura deste corvo teria vindo justamente porque meio que ele invocou ali o espírito da Lenor. E como o corvo pousou sobre a deusa do conhecimento, este corvo estaria vindo contar para o eu lírico o que ele quer saber. Então, se vocês se lembrarem da história que eu contei para vocês do Fausto, vocês assim vão imaginar, né? Lá no Fausto, na história do Fausto, aparece um cachorro preto, que também é uma figura mitológica sobre a questão do mundo dos vivos, do mundo dos espíritos, além do gato preto. Aqui é o corvo. Então, nesse ponto, essa história também circula
dialogando com o Fausto, que também é um poema, mas é uma peça teatral, né? A peça do Fausto, ela foi escrita no século XVIII e depois no século XIX. Então a ideia de repente aparecer um animal negro e esse animal ser a voz do inferno, enfim. Então fica essa coisa ressoando aí nesse texto do Edgar Allan Poe. E aí o nosso eu lírico senta no sofá e fica olhando esse corvo. Ele fala: quem é você, criatura? Você vai me dizer o seu nome pra gente, né? Pra eu saber o que você veio fazer aqui. O corvo responde: nunca mais. Ele, o corvo respondeu a minha pergunta. Aí ele começa, né? Ele fala assim: criatura, será que eu vou ter paz no meu espírito, né? Todo esse tormento que está acontecendo, lembrando que a tempestade lá fora só acontece porque a alma do eu lírico se sente atormentada. Então, é um texto que tenta representar as condições externas, né, do clima, da natureza, em relação às condições sentimentais do eu lírico. E aí o eu lírico fala assim, esse tormento, né, que invade a minha alma, ele vai passar? Aí o corvo responde, ele diz no inglês, wrote the raven, nevermore. E aí ele vai perguntando, a minha amada alguma vez vai voltar a me ver? Aí o corvo responde, nevermore, nunca mais, né? Eu não vou nunca mais recuperar o amor pela vida? E o corvo responde, nunca mais. Eu não vou conseguir ter paz de espírito, eu não vou conseguir rever a minha amada, eu vou conseguir pelo menos compreender o que eu estou fazendo aqui? Aí o corvo responde, nunca mais. E aí ele diz, mas corvo, eu quero que você vá embora, né? Eu não gosto da sua companhia. E aí o corvo responde, nunca mais. Então a ideia do final desse texto é muito legal. Porque quando ele fala, eu quero que você vá embora, né? Porque você é uma ave que traz a morte. Então você não é bem-vindo aqui. Vai embora. Aí quando o corvo responde nunca mais, na última estrofe, desculpa gente, é spoiler, a gente fica com a impressão de que o corvo chegou ali como mensageiro da morte pro eu lírico. Então este corvo teria vindo buscar a alma do eu lírico. É terrível. Uma aluna disse para mim, professora, me borrei inteira lendo esse texto, não quero mais ler essas histórias. E aí eu fiquei pensando, né, que realmente é uma história terrível, né, pessoal? Imagina, bate um corvo na janela. Então, daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês sobre as nossas próximas leituras, mas vamos falar um pouquinho sobre a estrutura deste daqui. O poema narrativo, que não é épico, porque eu não tenho um herói, porque eu não tenho uma saga, e eu falei isso para vocês, precisa ter uma saga. Ele é um poema só narrativo, ele foi escrito em 1845, 2 anos antes do Poe, 3 anos antes, ele morre em 48, né? Antes do Edgar Allan Poe morrer. Então ele é um poema mais maduro, um poema de um Poe excelente poeta, ok? Este poema, como eu já disse, ele tem uma estrutura. Então, sobre a estrutura dele, ele tem 18 estrofes. O fato de ele ter 18 é importante. O número 18, ele é um número mágico, então não é escolhido à toa. Cada estrofe tem 6 versos. Então é importante, se vocês tiverem o livro, né, nessa parte da metrificação e versificação, vocês vão ver lá no livro que quando uma estrofe tem uma quantidade de versos, ela recebe um nome específico. Então, para cada tipo de estrofe, eu tenho uma classificação. Quando ela tem um verso, é chamado um verso. Quando ela tem 2, dístico. Quando ela tem 3, é chamado de terceto. Quando ela tem 4,
quarteto. Quando ela tem 5, quintilha ou pentâmetro. Quando ela tem 6, sextilha. Quando ela tem 7, septilha. Quando ela tem 8, octilha. Não, oitavas. Igual de futebol, oitavas de final, sabe? Oitavas. Quando ela tem 9, nonas. Quando ela tem 10, décimas. Quando ela tem 11, onzemas. Não. A partir de 11 a gente não conta mais. E aí a classificação vai mudar pelo tema. Então, se for uma poesia que tem um tema de história de herói, ela vira épica. Se for uma poesia que tem um tema alegre, né, uma história de amor alegre, ela vai ser uma ode, ou ela vai ser um idílio, né? O idílio é o encontro de duas figuras que se amam. Se for triste, né, que conte a morte de alguém, ela vai ser uma elegia. Se for uma poesia que conta uma história do campo, ela vai ser uma bucólica. E se for uma poesia que conta uma história de casamento, gente, vocês acreditam que tem poesia que conta história de casamento? As pessoas contratavam o poeta, falavam assim, hoje em dia é álbum, né? Faz um álbum de casamento, aí coloca a foto da pessoa olhando com aquela carinha de vaca atolada, aí o rapaz olhando com aquela carinha de vaca atolada. Aí coloca os dois lá no meio daquela estrada, uma estrada longa que os dois vão ter que percorrer. Aí vai fazendo, né, contando essa narrativa através de imagens, foto da mãe, foto do pai, foto do padrinho, foto da festa, foto do começo da festa, tudo lindo, foto do final da festa. Nessa época não tinha, né, no século XIX, perdão, no século XVIII, XVII, XVI, não tinha câmera fotográfica. A câmera fotográfica do final do 18, comecinho do 19. Então as pessoas contratavam um poeta para contar a história. E aí elas guardavam esse poema num álbum. Então era um álbum de casamento, só que tinha poesia, não tinha foto. O nome desse tipo de poesia é epitalâmio. Epitalâmio. Bonito, né? A pessoa devia ter uma vontade de casar só por causa do epitalâmio. Ok? Então a gente vai contar até 10 versos. 11 para frente. Classifica-se a poesia, e não mais a estrofe, né, mas a poesia, a partir do tema que ela aborda. Então, aqui, 6 versos, perdão, vamos mostrar no texto, né? Aqui, ó, 6 versos, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sexto é o refrão, mais 6 versos, sextilha. E aí, vocês devem se lembrar que quando vocês leram, né, vamos ao momento leitura. A Josi lendo, não vai funcionar muito bem, mas eu tento. Numa meia-noite agreste, quando eu lia lento e triste, vagos curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo aos meus umbrais. É só isso e nada mais. Ah, que bem disso me lembro. Era no frio dezembro e o fogo morrendo negro urdia sombras desiguais. Como eu queria a madrugada, toda a noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada, hoje entre hostes celestiais. Essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui jamais. Como, a tremer, frio e frouxo, cada reposteiro roxo me incutia, urdi estranhos terrores nunca antes tais. Mas a mim mesmo infundindo a força, eu ia repetindo, é uma visita, pedindo entrada aqui em meus umbrais. Uma visita tardia, entrada em meus umbrais, é só isso e nada mais. E mais forte no instante, já nem tardo ou hesitante, Senhor, eu disse, ou Senhora, de certo me desculpais. Mas eu ia adormecendo, quando vieste batendo,
tão levemente batendo em meus umbrais, que mal ouvi. E abri, largos, franqueando os meus umbrais, noite e noite, e nada mais. A treva enorme fitando, fiquei perdido, receando, dúbio, e tais sonhos sonhando, que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu disse o nome dela, e o eco disse aos meus ais, isto só e nada mais. Para dentro então volvendo, toda a alma em mim ardendo, não tardou que eu visse novo som batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bulha na minha janela. Vamos ver o que está nela e o que são estes sinais. Meu coração se distraía, pesquisando estes sinais. É o vento e nada mais. Abri então a vidraça e eis que com muita negaça entrou grave e nobre o corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nem um momento, mas com ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais, num alvo busto de Atena que há sobre os meus umbrais. Foi, pousou e nada mais. A esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura, com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado, ó velho corvo emigrado, lá das terras infernais. Diz-me qual teu nome lá nas trevas infernais? E disse o corvo, nunca mais. Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivesse em palavras tais, que deve ser concedido que ninguém terá havido, que uma ave tenha tido pousada nos seus umbrais, ave ou bicho sobre o busto que há sobre meus umbrais, com o nome nunca mais? Mas o corvo sobre o busto nada mais dissera Augusto, que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais. Nem mais voz nem movimento fez, e eu em meu pensamento, perdido, murmurei lento, amigo, sonhos mortais todos já se foram. Amanhã também te vais? Disse o corvo, nunca mais. Eu não li tudo, ainda continua, faltam 2 estrofes nessa página e mais estas aqui. Então eu li até a estrofe, eu li até a estrofe 10, quando ele pergunta para o corvo, você não vai embora? O corvo, não, nunca mais. Todo mundo percebeu a presença do ais, e ele fala aqui, olha, esquece com teus ais o nome da que esqueces e que faz estes teus ais, que é o nome da Lenor, que aparece na versão em inglês, mas que não aparece aqui na versão do Fernando Pessoa, né? Então, o tempo todo a rima que mais aparece é a rima ais, porque é o lamento, é a tristeza do eu lírico pela perda da amada. Eu sei que esse fato de nós estarmos muito distantes por causa do coronavírus tem feito vocês acreditarem que é muita coisa, mas gente, não é, ok? É um tumulto, mas eu preciso que vocês sintam o texto, e o texto literário tem que ser lido, ele precisa ser ouvido. Então eu dei para vocês essa minha leitura do Corvo, não é a melhor leitura, mas é a leitura que eu faço. Então, lembrem-se que as estrofes têm 6 versos, são chamadas de sextilhas, e para acabar, tá bom? Por favor, prestem atenção. Rimas
Eu tenho rimas internas. Como assim rimas internas, Josi? Assim, ó. Tem rima que acontece aqui dentro. Então, eu tenho rima no primeiro verso que tá aqui, rimando com o final do verso, né? Nesse verso aqui, ó, o primeiro de cada estrofe, a rima tá aqui no meio do primeiro, rimando com o final. Aqui, ó, no segundo e no terceiro, tem as rimas no segundo e no terceiro verso. E depois as rimas vão ficando externas, que é aquela rima que eu marco aqui fora, tá bom? Então, presença de rimas internas, cada estrofe tem uma rima, e as rimas externas, todas são as. Onde nós vamos encontrar as rimas externas? Nós vamos encontrar no segundo, quarto, quinto e sexto versos. Lembrando que o sexto é o refrão, ok? Que é o nunca mais, o nunca mais, o nunca mais. O que nós temos de importante nesse texto? A figura da Lenor, que não aparece na tradução, mas aparece no texto original. A ideia de ser noite, porque a noite é mais pavorosa. Se esse corvo tivesse entrado na casa dele de dia, não ia dar toda essa repercussão, né? Lembrem-se do poço e o pêndulo. O fato de o calabouço ser escuro deu ao texto o susto. Então, quando aparecia um feixe de luz, ele tomava um susto. É um poço. Nossa, é fogo, né? Uma loucura. A tempestade, né, como representação dos sentimentos que ele tem por dentro, que é esse sentimento da perda da amada, dessa coisa de por que ela morreu e eu tô vivo, enfim, que é o medo, principalmente o medo. E este eu lírico perturbadaço, né, achando que quem chegou foi a Lenor. Tudo bem? Então, as figuras metafóricas aqui, o corvo como sendo o mensageiro da morte e a Atena como sendo conhecimento, né, a respeito dessa presença da morte. Menininhos, vídeo longo, espero que vocês gostem. Literatura é uma fofura e eu vou montar um vídeo bem rapidinho sobre as próximas leituras. Beijo para vocês, mais uma semana de graça. O que vocês vão precisar fazer? Quem não fez ainda, façam a leitura do Corvo para vocês terem a experiência. E eu vou postar uns vídeos que falam sobre as sugestões de leitura do próximo semestre, tá bom? E a nossa próxima leitura é o Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles. Eu vou mandar o texto para vocês. Vocês vão ter 2 semanas para lerem o texto para a gente conversar. Nessa semana, então, fica só a leitura do Corvo. Na semana que vem eu monto o material da leitura dos livros. Abraço para todos!